Vamos lá então. Ah, depois do Padlet, eu passei para vocês um questionário sobre tipos de aprendizagem, né? Qual que era a sua afinidade. E aí, assim que vocês concluíam o teste, tinha algumas dicas, né? Então, por exemplo, se era visual, né, para tentar colocar coisas visuais na sua rotina. Se era mais sinestésico, então você precisava de mais ação, né? Você precisava fazer alguma coisa, poder explicar para alguém talvez aquilo ali. Então tinha algumas dicas assim que vocês terminavam de fazer o teste, tinha algumas dicas lá. Então é bem autoexplicativo, né, o caminho que você tem que seguir. Ah, então eu tenho facilidade com vídeos, eu tenho que ignorar a leitura? Não, tá? Longe disso. Você tem que treinar as duas habilidades, só que a sua facilidade em vídeo, com certeza você vai focar mais nessa habilidade aí, tá? Então sigam as orientações lá, sempre no final do teste, de cada teste, coloquei 4, né? Então a gente fez os 4, ficou meio perdido. Então, um basta, 2 no máximo para tirar a dúvida, tá? Façam um teste e sigam as orientações do final mesmo lá, tá? Então tem algumas diquinhas lá sobre o perfil, é bem autoexplicativo. Tem muito segredo não. Depois que a gente fez aquilo lá, a gente ficou em teve um hiato aí, né? A gente não se encontrou mais por causa das provas de bloco e teve um dia que eu tava sem energia. E aí eu vou mostrar algumas coisas aqui que pode substituir o que a gente já fez e melhorar um pouquinho as ferramentas que nós temos, tá? Então, eu vou começar falando sobre a, a matriz de prioridade, tá? Então, para quem teve dificuldade de usar aquela matriz, né, saber o que era urgente, importante, poderia ficar meio complicado, tem uma listinha de prioridades, né? Então é mais fácil, e hoje a gente vai focar nisso aqui também, nas listas, né? É mais fácil listar as coisas do que ficar tentando definir em quadro, é o que a gente está mais acostumado. Então, como é que funciona? Aqui, ó, vocês têm uma listinha de prioridades e uma ordem e frequência com que devem ser realizadas. A ideia é fazer isso aqui. Ah, eu vou ter muito trabalho para fazer isso aqui, mas é uma vez só, né, para sua semana. Então, normalmente como a gente está preso em casa, tem um monte de aula para assistir, sobra pouco tempo para se planejar. A hora da aula já está planejado, né? Então aquilo você não precisa planejar. Só se planejar para não perder mesmo, tá? Mas não é algo que você precisa organizar aquilo ali, né? 8 horas tem aula de história. Todo, toda semana vai ser aquilo ali, então não é algo que você precisa se planejar para aquilo. Né? Não precisa se pensar que hora que eu vou estudar a história. Então aqui, ó, eu pensei, eu vou disponibilizar isso aqui depois para vocês, tá? E aí qual vai ser a atividade? Criar uma lista de prioridades, né? Vai listando tudo que você tem que fazer mesmo, né? O que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, tem gente que tem que fazer as tarefas domésticas, né? Então vou colocar lá as tarefas domésticas. Tem gente que tem que estudar muito aquela disciplina, né? Por exemplo, matemática, tem que estudar matemática. Eu ia colocar história, coloquei matemática. Tem que estudar matemática, por exemplo. Aí você vai listando, coloca todas as coisas que você tem que fazer. E do lado de cá, aí sim você vai colocar a sua prioridade. E aí qual que é a importância disso aqui? Por que é importante essa listinha aqui? Primeiro, escrever, mesmo que seja no celular, no computador ou à mão mesmo, fazer essa lista aqui, colocar no papel, tornar isso visual, é muito importante para sua mente poder gravar aquilo que você tem que fazer. E uma dica que eu dou, e algo que eu gosto de fazer, é deixar isso exposto, tá? Por exemplo, aqui no meu quarto, depois eu mostro para vocês, tem um quadro branco, na verdade um adesivo na parede, e aí eu anoto as coisas aqui, então fica visível para todo mundo ver, né? Importa só para mim, mas todo mundo pode ver aqui, e aí eu vou riscando as coisas que eu faço na prioridade. Então deixar isso sempre visível é muito importante. No caso da ferramenta que eu vou mostrar hoje, vocês vão ter alertas, né? Então não precisa ficar sempre tão visível aqui. E aí vocês vão listar as prioridades, né? E o que é fundamental aqui, que não é fácil, não é de um dia para o outro, né? Pode parecer meio cansativo no começo, é
Primeiro, se você pôs uma prioridade, você tem que cumprir, tá? Então aqui não é algo que ninguém está mandando você fazer, não é uma obrigação que os outros estão te colocando aí, te impondo, é você que decidiu. Então, se você decidiu, nada mais justo do que fazer, né? Então, você escolheu essas prioridades, então vai lá e faz, senão não vai adiantar nada, né? Então, para manter sua organização, coloque aqui as suas tarefas, liste as prioridades, né? E anotem aqui também, vou fazer isso aqui, com que frequência você deve fazer, né? Uma vez por semana, a cada terça-feira, né? Vocês conseguem detalhar a lista de vocês para ter uma rotina bem tranquila. Beleza, né? Então vou ter uma organização completa aqui em 2 colunas, vai resolver minha vida? Não, tá? Então a ideia não é dar uma chave mágica para vocês conseguirem resolver tudo de uma vez só, não. Isso é criar novos hábitos. Então, à medida que vocês forem fazendo isso aqui, vocês vão se adaptando, pensando na melhor forma de se organizar, e com os poucos isso aqui vai ficar meio automático, né? Se eu conseguir usar só uma ferramenta para se orientar, vai ficar mais tranquilo. A ideia é que não tenha nada mais urgente para você fazer, que nada seja urgente, né? Então, que você tenha tudo organizado aqui, eu tenho que fazer agora, mas é porque eu planejei, não porque é urgente, caiu na minha cabeça aqui, ó, que eu tenho que fazer. Então, a ideia no final aqui é seguir tranquilo e conseguir fazer tudo que você planejou. Beleza? Então, quem tiver dificuldade de fazer a matriz de prioridade, faz uma listinha mesmo, né? Faz uma listinha, e aí, que dia que eu vou fazer, que hora que eu vou fazer, e depois que você colocar as prioridades, o mais importante é se esforçar para cumprir aquilo ali, tá? Você vai conseguir fazer tudo? Não, né? Principalmente se você quis colocar Deus e o mundo na sua lista aí. Então, você não vai conseguir fazer tudo no começo, não tem problema, tá? Mas a ideia é começar a se organizar um pouquinho. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, 2 aplicativos que vão ajudar vocês. O primeiro é o TimeTune, esse aqui eu não vou mostrar, tá? Vou só comentar sobre ele. E o segundo é a Agenda Google. Por que coloquei a Agenda Google aqui? Porque todo mundo tem, né? Todo mundo que tem um celular Android tem isso aqui, já vem instalado. Para quem tem iPhone, a agenda tá em inglês, é calendar, mas é a mesma coisa, tá? Então não muda muito, vai mudar um pouquinho o visual, e uma diferença das duas é que já tem a lista de tarefas separadinha, bonitinho embaixo, tá? Então o visual em si que é um pouco diferente, mas as funcionalidades são as mesmas. Então basicamente a mesma coisa. E aí eu vou mostrar aqui a agenda Google para vocês. Primeiro porque meu celular tem a agenda Google, e segundo porque a maioria das pessoas tem esse também, tá? Depois que vocês tiverem, né, então já pensamos numa organização aqui, já pensamos em como anotar as coisas, deixar tudo preparado, já pensei nas prioridades e vou cumprir, então esse é o principal, né? Planejei assim e vou me esforçar ao máximo para cumprir, senão não vale. A outra tarefa que eu quero que vocês façam é pensar nas atividades, a gente vai pensar no foco. Então tem tudo planejado, bonitinho, vou lá fazer, mas aí não dá certo, né? Porque tem muito barulho, porque o cachorro do meu vizinho é chato, porque meu irmão está assistindo televisão, né? Por inúmeros motivos eu não consegui concluir a minha tarefa. E aí, para pensar nesse ponto que é o foco, para na semana que vem a gente discutir isso aqui, a primeira atividade que eu quero que vocês façam é listar 3 atividades de estudo que vocês consigam fazer com foco total. Então, por exemplo, eu adoro biologia, né? Então, eu consigo estudar biologia de boa, lendo o livro, né? Então, eu consigo estudar biologia por meio da leitura mesmo, tá? Essa é a primeira atividade, né? Por que eu gosto aqui? Qual que é o motivo que eu tenho facilidade de manter o foco aqui? Porque eu acho a matéria fácil, né? Porque eu gosto, por causa da temática,
né? Vocês vão descrever aqui qual o motivo. E o ambiente que vocês fazem isso, né? Então, se eu faço isso na sala, com a TV ligada, ou se eu faço isso no meu quarto, sozinho, né? Então, vocês vão descrever as 3 tarefas que vocês mais gostam, que vocês têm mais facilidade. Ok, Gabriela. Então, ó, vocês vão listar que vocês têm mais facilidade em manter o foco total. Então, pode estar caindo o mundo ali, eu consigo estudar isso aqui tranquilamente, né? E, além disso, outras 3, né? A Gabriela disse que saiu da reunião porque a internet está ruim, aqui a luz está piscando também. Qualquer coisa eu posso cair também. Então, ó, quais atividades você não consegue realizar com foco total? Então, é o mesmo esquema, só que para as atividades que você não consegue manter o foco total. E aí, vocês vão colocar aqui qual é a atividade. Então, por exemplo, estudar matemática. Por que eu não consigo manter o foco total aqui? Porque é difícil, né? Sei lá, barulho. E onde que eu tenho para fazer isso? Eu só tenho para estudar na minha casa, na minha cozinha aqui, que é um lugar que tem uma mesa que eu consigo fazer, né? Então, esse é o único ambiente. E aí, eu quero que vocês façam essa lista e pensem, né? O que vocês têm dificuldade de manter o foco, qual que é o motivo e onde vocês fazem isso, qual que é a tentativa onde vocês tentam fazer isso aí sempre, tá?